Ok, estamos gravando. Então, não sei se ficou alguma dúvida da última aula que vocês queiram discutir, querem perguntar alguma coisa, alguma questão. Pode colocar no chat se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Tá ok? Então, o que eu preparei aqui foi para discutirmos um pouquinho a respeito de campo elétrico produzido por um disco, né, uniformemente carregado. Quer dizer, um disco com uma densidade constante. E a densidade aqui é sigma. Então, nós chegamos na aula passada, aula anterior, a conversar a respeito disso. Né? Nós fizemos a situação para um anel. E aqui o nosso disco, a gente pode imaginar como sendo constituído por infinitos anéis. Então, cada anel tem uma carga infinitesimal, que aqui eu representei por essa bolinha vermelha. Então, isso aqui é uma carga infinitesimal que vai produzir, numa distância r, lá no ponto P, um campo infinitesimal dE, que aqui eu representei por esse vetor verde. Então, a distância que aparece na expressão do campo, a definição do campo elétrico, infinitesimal, é a distância r, que é o módulo desse vetor, aqui o vetor vermelho, que é o vetor de posição da carga até o ponto que nós vamos determinar o campo, utilizando essa expressão. Então, esse aqui é o campo infinitesimal produzido pela carga infinitesimal aqui no disco. E ao longo dessa linha tracejada, esse anelzinho tracejado, que está num raio R de Q. Então, esse vetor azul, ele representa o vetor de posição da carga no disco a partir da origem que está localizada no centro do centro da distribuição de cargas. Então, a nossa origem do sistema de coordenadas está no centro do disco. Tá ok? E aí, o que nós vamos fazer? Escrever esse dE em termos do vetor R, desse vetor R aqui, e não do R chapéu. Isso aqui, o R chapéu é o versor, que é o vetor sobre o módulo dele. Então, aqui a expressão fica o vetor R sobre o módulo ao cubo, certo? Aqui está o R quadrado, mas aqui tem um versor, o R chapéu. Esse R chapéu é o vetor sobre o módulo, então aparece aqui um R ao cubo. E a relação vetorial entre esses três vetores, esse vetor R, o R de Q e esse vetor RP, esse vetor em preto, esse vetor aqui corresponde ao vetor de posição do ponto, a partir da origem. Tá? O azul, repetindo, é o vetor de posição da carga a partir da origem. E o vetor R, que é o que aparece na expressão do campo, é o vetor de posição da carga até o ponto onde vamos calcular o campo. Tá ok? Então, isso aqui é de uma carga infinitesimal produzindo um campo infinitesimal no ponto P. E esse ponto P está distante de A. Esse Azinho é a distância do centro do anel até o ponto P. Então, esse Azinho é o módulo do vetor RP. Ok? Então, esse vetor RP podemos escrever como A na direção K. Certo? Vamos ver se tem mais alguém querendo entrar na aula. Não. Então, o vetor RP, esse vetor é escrito como A na direção do versor K. Está na direção Z, que é o vetor preto. E o vetor R, nós podemos escrever como RP menos RDQ, certo? Na construção desses vetores, esse vetor R é o vetor diferença desse vetor preto menos o vetor azul. Vai dar o vetor R, que é esse vetor vermelho. Então, nós vamos usar essa relação, né, entre os vetores de posição para escrever o vetor RDQ. Aliás, o vetor R. O RP é dado por isso, né, o A na direção K, no versor K. E o RDQ, que é esse vetor no plano,
nós podemos escrever em termos das componentes I e J, dos versores cartesianos I e J. Então, vai dar um R de Q cosseno de θ, θ é o ângulo do plano, R de Q cosseno de θ, mais o R de Q seno de θ, que está na direção Y. Então, aparece aqui um J. Tá ok? Então, esses são os dois vetores, né, tanto o RP quanto o RDQ, em termos das componentes, né, dos versores cartesianos. Tendo isso em mãos, a gente escreve o vetor R. O vetor R, então, é o vetor diferença. É esse vetor AK menos, né, lembrando, olhando aqui, ó, o R, vetor R é o RP menos RDQ. O RP é AK. E o RDQ é tudo isso aqui que está aqui embaixo, ó, na direção I e J. Então, fica menos RDQ cosseno I, menos RDQ seno J, seno de θ na direção J. O módulo desse vetor é a soma das componentes ao quadrado. Então, o módulo de R ao R quadrado é igual o Azinho ao quadrado, mais esse termo do I, que está na frente do I, ao quadrado, mais o termo que está na frente do J ao quadrado. Juntando os termos, vai ficar R de Q ao quadrado, cosseno de θ, mais seno, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui dá 1. Certo? O termo aqui entre parênteses é igual a 1, usando a relação trigonométrica. E aí fica que o R, o módulo, né, do vetor R, que é o módulo desse vetor vermelho, é igual a raiz quadrada de Azinho ao quadrado mais o R de Q ao quadrado. No lugar da raiz quadrada, a gente pode escrever também, né, colocar isso aqui, elevado ao meio. Então, fica A quadrado mais R de Q ao quadrado, tudo elevado a meio. Veja que é a mesma coisa. Por que a gente faz isso? Porque facilita agora elevar o cubo. Eleva os dois lados ao cubo, vai aparecer R ao cubo, é esse termo, entre parênteses, elevado a 3 meios. E o que nós queríamos era esse R ao cubo para substituir na expressão do campo infinitesimal, né, que aparece que se R ao cubo, que é o módulo do vetor de posição da carga até o ponto. Então, substituindo esse R ao cubo, o nosso D fica 1 sobre 4πy0, sigma dA, sobre A ao quadrado mais R de Q ao quadrado, elevado a 3 meios, na direção do vetor R. Tá? Lembrando que o sigma é dQ, é a carga dQ sobre área, dA. Então, a carga infinitesimal sobre a área infinitesimal. Isso é a definição da densidade superficial de carga. Então, no lugar de dQ, apareceu sigma dA. Tá ok? Que é essa expressão que aparece aqui. Ó. Sigma dA sobre o nosso R ao cubo, que deu esse termo todo aqui. Substituindo o vetor, R é aquele vetor que nós já tínhamos construído, que é o AK menos R de Q cosseno θ em I, menos R de Q seno θ em J. Então, isso é o vetor campo infinitesimal no ponto P. O nosso dA é um diferencial de área, que nós podemos escrever como R de Q, que R de Q é a nossa variável no plano. Certo? Lembrando aqui, o R de Q é a variável nesse plano. Certo? Formando um ângulo θ com a direção x. Então, nosso R de Q agora é uma variável. E vamos escrever o nosso dA como R de Q, dR de Q, dθ. Certo? A direção radial, a variável radial e na direção do raio e a direção e a variável angular. Com isso, nós deixamos nosso campo em função de dr de Q e dθ. Certo? E aplicamos agora o princípio da superposição. O campo total no ponto P é a integral dos campos infinitesimais. Tá ok? Então, aqui nós vamos ter que integrar esses três termos. A integral em K, a K, a integral aqui no cosseno de θ em I e seno de θ em J. A variável θ e a variável dr de Q. As integrais de cosseno e seno
de 0 a 2π, isso vai dar zero. Certo? Vocês, não sei se lembram que a integral de cosseno e seno de 0 a 2π é igual a zero. Então, sobrou apenas em K. E o nosso campo final ficou expresso através dessa equação. E resolvendo essa integral, né, para resolver essa integral, usa troca de variáveis. Chama esse a quadrado mais r de q quadrado de u. O du é derivada disso. Du sobre 2 vai dar o r de q, dr de q. Então, substituir naquela integral e vai obter o resultado da integração como sendo menos 1 sobre raiz de u. Volta as variáveis, a variável original, né, que é o r de q, esse azinho aqui é uma constante, que é a distância do centro do disco até o ponto, onde estão calculando o campo. Quando volta a variável original, a nossa integral fica, o resultado dela vai dar menos 1 sobre raiz quadrada de a quadrado mais r de q quadrado, variando de 0 a r. Substitui o r de q pelo limite superior, dá essa primeira parcela, e no limite inferior dá essa segunda parcela. Então, o resultado integral vai dar 1 sobre a menos 1 sobre raiz quadrada de azinho quadrado mais o raio ao quadrado. Né? Esse R maiúsculo é o raio do disco. Então, aquela integral dá esse resultado. Quando volta, então, no resultado da integração, substitui essa integral pelo resultado dela, essa expressão aqui é o campo elétrico total no ponto P, produzido por esse disco carregado com uma densidade sigma de carga, a densidade superficial. Então, aparece que o sigma, esse sigma, que é o sigma vezes o azinho é a distância da origem, né, do centro do disco até o ponto, e o R é o raio desse disco. Então, a nossa resposta aqui, a solução, né, desse problema, o campo total, ele está expresso em termos dos dados do problema, que são o raio, esse R maiúsculo, o azinho, que é a distância até o ponto, e o sigma, que é a densidade superficial de cargas. Então, essa forma aqui é uma forma de expressar o campo, né, a resposta final, em termos da densidade superficial. Nós podemos também, né, expressar o campo em termos da carga total que está no disco. Como é que fazemos isso? Né, vamos ver, lembrando que a carga total é a integral da carga infinitesimal. A carga infinitesimal é o sigma vezes a área infinitesimal. E vamos fazer a integração aqui, integral de área. O nosso dA vai dar R de Q, dr de Q, dθ. O dθ variando de 0 a 2π e o Rzinho variando de 0 até o raio total do disco. Então, fazendo as integrais, essas duas integrais, a integral de dθ de 0 a 2π é 2π, esse sigma é constante, sai da integral, e a integral de R dr vai dar R quadrado sobre 2. Quando substitui os limites de integração, fica o raio ao quadrado sobre 2, simplifica o 2, resulta em sigma π raio ao quadrado. Isso aqui é a carga total desse disco. Então, no lugar de sigma, que aparece aqui na expressão do campo final, nós vamos substituir por carga total dividido por πr quadrado. E aí podemos rearranjar esses termos, tá? Esse azinho passa multiplicando dentro do parênteses, esse A, 1 sobre A, resulta aqui em 1. Esse azinho multiplicado por 1 dá A, dividido pela raiz quadrada. Fatora esse A quadrado, certo? Divide aqui R quadrado por A quadrado. Então, fica esse termo aqui, tudo ao quadrado. Aqui na frente fica 1, e o A quadrado sai da raiz. Fica A aqui embaixo. E corta, simplifica com A de cima. Então, o campo elétrico, em termos da carga total, é essa expressão circundada aqui embaixo, em vermelho. Então, podemos ter o campo elétrico em termos da carga total, Q, escrevendo dessa forma, ou escrevendo dessa outra forma, primeira aqui, circundada em vermelho, que é em termos da densidade superficial de cargas, do sigma. Certo? As duas formas são equivalentes.
Nós vamos usar essa segunda forma para facilitar a nossa análise, que ficou, então, da aula passada, para vocês pensarem na análise matemática dessa solução nessas duas situações. Quando o raio for muito maior do que a distância Azinho, então, quando esse R do disco for muito maior do que a distância até o ponto, então, a distância Azinho, isso significa disco infinito. Então, vamos analisar essa solução para essa primeira situação. E depois analisar a mesma solução no segundo caso, que é o ponto P, quando vai para o infinito. Então, esse Azinho é muito grande em comparação ao raio do disco. Então, o Azinho é muito maior do que o raio. Tá ok? Então, essas são as duas situações que terão que ser analisadas a partir da solução do campo elétrico total produzido por um disco no ponto P. Então, vamos olhar primeiro, né, fazer essa análise aqui, olhando inicialmente quando o disco for considerado infinito. Então, um disco infinito é o R, o raio do disco, muito maior do que a distância até onde vamos calcular o campo. Então, o R é muito maior do que o Azinho. Quando a gente olha essa expressão, né, da solução do campo, o R sobre A, se o R é muito grande, essa expressão aqui vai dar, esse R sobre A vai dar A ao quadrado, né, perto desse 1, sobrevive apenas o R sobre A, certo? Esse R aqui é muito grande, então, quando somado com esse 1, sobrevive somente esse termo quadrado. Por isso que essa raiz quadrada fica somente essa segunda parcela, esse R sobre A ao quadrado. Então, isso aqui acontece quando estamos fazendo essa consideração. O raio é muito maior do que a distância. Então, o raio é um disco de raio infinito. Então, essa raiz quadrada fica... Isso aqui sai da raiz quadrada, vai ficar R sobre A ou A sobre R. Se o R é muito grande, perto do A, esse termo aqui, essa razão, vai a zero. Então, o campo fica a carga, como estava a parte inicial, esse 2 sobre R quadrado, né, foi fatorado, isso aqui é resultado daquela simplificação anterior, e nós estamos analisando só esse termo entre parênteses aqui. Isso vai dar 1, certo? 1 menos 0, que fica 1. Simplifica quando substitui a carga por sigma pi r ao quadrado, que isso aqui é sigma vezes área, é igual à carga total, e o campo no ponto P, para um disco infinito, quando expresso em termos da densidade superficial, fica sigma sobre 2 ε0 na direção K. Tá ok? Então, isso aqui é o campo elétrico de um disco infinito, que minha figura saiu, desconfigurou a figura, desculpa, tá esse ponto P que é no centro do disco, meu disquinho aqui ficou desconfigurado. Mas a situação, se eu colocar isso no o eixo X na vertical, o eixo Z na horizontal, vamos ter uma figura desse tipo. Aqui está o disco no plano X, Y, então o Y está saindo do plano, e o eixo Z perpendicular ao plano. Então, essa figura é a mesma, é o mesmo problema, é a mesma figura, só colocada agora de uma outra perspectiva. Certo? Eu fiz assim para vocês perceberem que a distância A é a distância do disco, do centro desse disco, até o ponto onde vão calcular o ponto P, onde estamos calculando o campo. E esse campo elétrico, esse vetor campo elétrico, está na direção Z. Daí, esse versor K, que apareceu naturalmente da solução. Certo? Então, o campo está na direção K, esse vetor está na direção Z, no ponto P, que esse ponto P está distante de A partir do centro do disco. Isso aqui é um disco onde o raio do disco, essa distância, então, da origem até a extremidade, é muito maior do que a distância, do que esse Azinho.
É onde estamos calculando o campo. Então, isso aqui é um disco infinito. O campo elétrico para um disco infinito fica, portanto, sigma sobre 2 epsilon0. O módulo desse vetor é o que está na frente do versor, sigma sobre 2 epsilon0. Observem aqui que o E ele não tem a flechinha. Aqui em cima ele tem uma flechinha, então isso aqui é vetor. Aqui embaixo, esse E é um escalar. É somente o módulo do vetor. Tá ok? Então, esse aqui é o valor do campo, o módulo do campo. E aqui, em cima, secundário em vermelho, é o campo elétrico total. Tem um módulo, tem direção e tem um sentido. A direção Z, sentido positivo de Z, expresso pelo versor K. Tanto a direção quanto o sentido do vetor campo elétrico. Tá ok? E a segunda situação é pegar a expressão, novamente, a expressão do campo e analisar na situação em que o a distância, é muito maior do que o raio. Certo? Como que fica a expressão? Quando esse Azinho for muito grande, em comparação ao raio, então o ponto está no infinito, está muito longe do disco. E essa razão vai a zero, esse R sobre A vai a zero. O que vocês iriam obter ao pensar assim? E a razão que vai a zero, 1 mais 0 dá 1, 1 sobre 1 dá 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, o campo seria 0. Só que se o ponto, na situação em que o ponto P estiver no infinito, muito longe, o campo que deve se obter é o campo de uma carga pontiforme, certo? Que é o campo elétrico preenchendo todo o espaço, e num certo ponto, o campo elétrico naquele ponto muito longe vai ser o campo da carga pontiforme. Então, aqui tem uma inconsistência que nós vamos resolver, certo? Olhando essa expressão aqui de cima do campo e principalmente olhando o termo entre parênteses, que é esse termo aqui, ó, 1 menos 1 sobre raiz quadrada de 1 mais raio sobre A, tudo ao quadrado. E vou analisar esse termo na situação quando o Azinho é muito maior do que o R, muito maior que o raio. Tá ok? Então, essa expressão a gente pode reescrever da seguinte forma, como está escrito aqui, ó. Essa raiz quadrada a gente põe no expoente meio, certo? Essa parte que está no denominador passa para cima, então troca o sinal do expoente, fica o termo entre colchetes elevado a menos meio. Por que a gente faz isso? Né? Para poder trabalhar esse termo aqui, que eu pintei em vermelho, que é o R, essa razão R sobre A, e o colchete elevado a menos meio. Que esse número em vermelho, aqui, esse termo que está entre parênteses, será um número muito pequeno, certo? Que o A é muito grande em comparação ao raio, então essa razão vai dar um número muito pequeno. Ao quadrado vai ser um número muito pequeno. Então, nós vamos aplicar aqui uma série binomial. A série binomial é para uma situação que nem a que está escrita aqui, ó. Esse 1 mais x elevado a n, para x muito pequeno. Então, quando o x for muito pequeno, esse 1 mais x elevado a n pode ser igual a 1 mais nx em primeira aproximação. Tá? Os termos seguintes da série serão desconsideráveis, porque esse x é muito pequeno, então x ao quadrado será desprezível. Então, nessa série, nós vamos pegar o primeiro termo da série, a primeira potência de x. Então, para x muito pequeno, esse 1 mais x elevado a n será igual a 1 mais nx. Isso na primeira aproximação. E essa igualdade que nós vamos aplicar no nosso termo aqui que estamos trabalhando. Tá ok? Então, a gente vai tentar reconhecer
esse termo 1 mais r sobre a ao quadrado elevado a meio, fazendo essa razão chamando de x e o nzinho chamando de menos meio. Certo? Vamos chamar isso aí, expoente de o n menos meio, e essa razão r sobre a ao quadrado, vamos chamar de x. Aí vamos obter essa expressão, ó, 1 menos, colchete, 1 mais x elevado a n, que é a série binomial, onde o x é um número muito pequeno. E esse binômio fica 1 mais nx, certo? Então fica 1 menos, isso daqui vai dar 1 mais nx, que é em primeira aproximação, aplicando a série binomial. Então, agora, voltando às nossas variáveis, né, no lugar de x, põe r sobre a ao quadrado, e no lugar do n, põe menos meio. Então, aqui fica 1 menos 1, o n é menos meio, e o x é r sobre a ao quadrado. Então, apareceu esse menos meio de r sobre a ao quadrado. Aí, 1 menos 1 simplifica, o resultado fica meio de r sobre a ao quadrado. Então, todo esse termo aqui, entre parênteses, quando se aplica a série binomial, resulta em meio de r sobre a ao quadrado. Utilizando isso na expressão do campo, né, a nossa expressão era esse termo aqui entre parênteses. Isso daqui ficou meio de r sobre a ao quadrado. A direção K e o que estava aqui na frente, que eu deixei aqui em preto, continua igual. A única coisa que mudou foi o termo entre parênteses, que aplicou a série binomial e chegou nesse resultado. Meio de r sobre a ao quadrado. A partir daí, faz as simplificações, né? Corta o 6 meio, corta o r quadrado, e o resultado final fica a carga, 1 sobre 4πy0, carga sobre azinho ao quadrado. Esse a é a distância, na direção K. Essa expressão é o campo elétrico de uma carga pontiforme, lá no ponto P. E P está distante de A. Então, essa distância da carga, Qzinho, esse Qzão, até o ponto P, essa distância é a distância A. E essa expressão do campo é o campo elétrico de uma carga pontiforme. Então, agora ficou coerente, porque esse ponto P é um ponto no infinito, e no infinito, o nosso disco vai se tornar um ponto com uma carga total Q. Tá ok? Então, assim, nós vemos assim, temos a seguinte situação, né, que o campo elétrico de um disco ele pode ser expresso por essa equaçãozinha, está secundado aqui em vermelho, em termos de sigma, onde sigma é a carga de Q, né, a carga infinitesimal sobre a área infinitesimal, ou na carga total sobre a área total, e podemos expressar o campo, né, utilizando a definição do sigma, que é a densidade superficial de cargas, podemos expressar o campo em termos da carga total. E aí se obtém essa expressão de baixo. Na análise, nós temos duas soluções. Então. Para disco infinito, fica sigma sobre 2ε0, e o ponto no infinito fica a carga, o campo de uma carga pontiforme. Ok? Então, essas aqui são as análises que ficaram de ser discutidas a partir da solução geral do campo obtido quando por meio do princípio da superposição aplicado, né, num ponto P, o campo total produzido por um disco de raio R com uma densidade constante sigma. Então, isso que ficou da última aula. Eu espero que tenha ajudado. Gostaria de saber se tem alguma pergunta ou alguma questão que vocês gostariam de retirar.
Aí esse vídeo eu vou postar essa semana, vou colocar para vocês com mais uma aula síncrona, para vocês acompanharem, então, reverem, né, se puderem, espero que sim, como se faz o cálculo desse campo e a análise do campo elétrico de um disco. Tá ok? Fale, Azouzi, Boa noite, professor, tudo bem? tudo bem? Então, professor, será que eu queria só outra mais dúvida? Seria uma. Você pode